Estamos acostumados a acreditar que certos trabalhos simplesmente precisam ser difíceis, até surgirem ferramentas como estas. Criadas para economizar tempo, reduzir esforço e resolver problemas de um jeito que parece até exagero, elas mostram que trabalhar de forma inteligente pode fazer toda a diferença. Vamos ver do que realmente elas são capazes. Se cortar aço parece impossível, espere até ver esta serra de esteira em ação. Ela atravessa vigas metálicas enormes com tanta precisão que cada corte parece ter sido feito em uma fábrica, não em um canteiro de obras. Remover um toco de árvore costumava significar horas de trabalho pesado. Agora basta posicionar esta destocadora hidráulica e assistir enquanto ela transforma madeira maciça em pequenos pedaços em questão de minutos. Concreto armado costuma vencer qualquer ferramenta comum, mas este robô de demolição controlado à distância faz o trabalho sem colocar ninguém em risco, quebrando telhados inteiros de uma forma hipnotizante. Quem disse que vidro é difícil de transportar nunca viu este manipulador a vácuo. Painéis enormes parecem perder o peso enquanto são movimentados com total controle. Escavar valas estreitas sempre foi um trabalho lento. Esta valetadeira abre canais perfeitos para cabos e tubulações em uma velocidade que uma pá jamais conseguiria acompanhar. Ferrugem parece permanente, até encontrar este limpador a laser. Sem produtos químicos e sem lixar, ele simplesmente faz o metal voltar ao estado original diante dos seus olhos. Levantar centenas de quilos normalmente exige várias pessoas. Com este macaco pneumático industrial, basta acionar o ar comprimido para ver cargas pesadas subirem suavemente. Pintar grandes superfícies já não depende mais de paciência. Este robô autônomo percorre paredes aplicando tinta de forma uniforme, fazendo uma verdadeira obra de arte. Van Gogh deve ficar maluco vendo isso. Pregar chapas metálicas em estruturas robustas nunca foi tão rápido. Esta ferramenta de fixação dispara os elementos com tanta facilidade que elimina etapas inteiras do trabalho. Nem todo corte precisa gerar uma tempestade de poeira. Esta cortadora diamantada refrigerada a água atravessa concreto espesso, mantendo o ambiente muito mais limpo. Existe uma máquina capaz de arrancar postes inteiros sem destruir o terreno ao redor. Ela segura, aplica a força exatamente no ponto certo e remove tudo como se o solo simplesmente desistisse de resistir. Parece impossível mover blocos gigantes sozinho, mas este carrinho elétrico de alta tração transforma toneladas de material em uma carga surpreendentemente fácil de controlar. Quando um cano rompe debaixo da calçada, ninguém quer quebrar tudo. É por isso que esta perfuratriz direcional instala novas tubulações por baixo do solo, sem abrir enormes valas. Podar galhos muito altos normalmente significa subir em escadas instáveis. Com este podador telescópico motorizado, o corte acontece a vários metros de altura enquanto você permanece com os pés no chão. E se uma única ferramenta pudesse enxergar o que existe atrás de concreto, madeira e drywall antes mesmo do primeiro furo? Vendo esse scanner profissional em ação faz parecer que furar uma parede às cegas é coisa do passado. Carregar chapas grandes sozinho parece uma missão impossível, até este suporte de transporte entrar em cena. Ele distribui o peso de forma tão eficiente que uma única pessoa consegue mover peças enormes com muito mais segurança. Árvores altas sempre desafiaram quem precisa fazer manutenção, mas esta plataforma elevatória sobre esteiras alcança lugares difíceis enquanto permanece estável até em terrenos irregulares. Nem toda sujeira precisa ser removida com produtos químicos. Este limpador a vapor industrial elimina gordura, óleo e resíduos pesados usando apenas pressão e temperatura extrema. Mover blocos de concreto costuma exigir braços fortes. Com este manipulador hidráulico, toneladas parecem perder completamente o peso. Quando o terreno é duro demais para ferramentas comuns, entra em ação este perfurador de solo hidráulico. Em poucos segundos ele abre buracos profundos onde antes levaria vários minutos de esforço. Pintar estruturas metálicas enormes normalmente significa dias de trabalho. Este robô magnético percorre superfícies de aço sozinho enquanto realiza a aplicação de forma uniforme.
Parece apenas mais uma motosserra, até encontrar um tronco realmente gigantesco. O sabre extra longo atravessa madeiras que fariam modelos convencionais desistirem antes da metade. Cortar tubos perfeitamente retos nunca foi tão simples. Este cortador orbital gira ao redor da peça, produzindo um acabamento limpo, praticamente pronto para instalação. Algumas cargas simplesmente não deveriam ser empurradas na força. Este transportador elétrico acompanha o operador e movimenta centenas de quilos com uma facilidade surpreendente. Remover pisos antigos costuma levar bastante tempo. Esta aspadeira autopropelida arranca revestimentos inteiros, de forma muito satisfatória e rápida. Quando cada milímetro faz diferença, confiar apenas na experiência já não basta. Este nível a laser de longo alcance projeta linhas precisas, que permanecem visíveis mesmo em grandes distâncias. Há parafusos tão enferrujados que parecem fazer parte da estrutura. Em vez de lutar contra eles, esta chave de impacto de alto torque resolve o problema em poucos segundos. Escadas comuns funcionam bem, mas esta plataforma dobrável transforma qualquer manutenção em altura em um trabalho muito mais confortável, seguro e eficiente. Parece impossível transformar uma simples furadeira em uma bomba de alta vazão. Basta conectar este acessório e ela começa a movimentar a água com uma eficiência que surpreende até quem já trabalha na área. Quem trabalha com chapas finas sabe que um pequeno erro pode arruinar a peça inteira. Esta dobradeira hidráulica computadorizada entrega vincos tão precisos que cada dobra parece sair diretamente da fábrica. Existem rachaduras invisíveis que podem comprometer uma estrutura inteira. Esta câmera térmica revela diferenças de temperatura, que entregam exatamente onde está o problema. Nem toda carga cabe em um guindaste. Este elevador portátil leva materiais diretamente ao telhado, economizando inúmeras viagens pela escada. Madeiras perfeitamente alinhadas normalmente exigem muita medição. Com esta plena automática, a superfície sai reta e uniforme em apenas uma passada. Parece um carrinho comum, mas basta acionar o sistema hidráulico para ele levantar centenas de quilos, sem exigir praticamente nenhum esforço do operador. Furar aço espesso costuma consumir brocas rapidamente. Esta furadeira magnética fixa a própria base no metal e realiza perfurações extremamente precisas, com estabilidade impressionante. Quando uma tubulação está entupida de verdade, soluções improvisadas não funcionam. Esta máquina hidrojato envia água em altíssima pressão e devolve o fluxo em poucos minutos. Algumas árvores crescem exatamente onde não deveriam. Com este transplantador hidráulico, elas são removidas inteiras, incluindo as raízes, prontas para serem replantadas em outro lugar. Parece apenas uma lixadeira, mas a iluminação integrada revela cada pequena imperfeição da superfície antes mesmo da pintura começar. Instalar pisos de grandes dimensões exige muito mais precisão do que força. Esse sistema de nivelamento mantém cada peça perfeitamente alinhada, enquanto elimina desníveis quase impossíveis de perceber a olho nu. Poucas ferramentas impressionam tanto quanto uma prensa hidráulica de oficina. Ela molda componentes pesados aplicando toneladas de força de forma totalmente controlada. Algumas tarefas parecem exigir 4 mãos. Este suporte de elevação ajustável segura portas, armários e painéis exatamente na altura desejada, deixando o instalador livre para trabalhar com muito mais precisão. Esse sistema de corte com aspiração integrada deixa o ambiente muito mais limpo desde o primeiro segundo. Nem parece que está rachando a parede. Existem pedras tão grandes que parecem impossíveis de mover sem um guindaste, mas este balão pneumático de elevação usa apenas ar comprimido para levantar blocos enormes de forma surpreendentemente controlada. Enquanto muita gente ainda corta cercas manualmente, esta máquina instala quilômetros de arame farpado praticamente sozinha,
mantendo a tensão perfeita do começo ao fim. Escavar ao redor de tubulações enterradas sempre foi um risco. Este escavador a vácuo remove terra usando sucção de alta potência, revelando cabos e canos sem encostar neles. Cara, é muito bom ver isso. Parece apenas mais um robô sobre rodas, até começar a subir paredes de vidro. Equipado com ventosas inteligentes, ele limpa fachadas inteiras sem colocar ninguém em perigo. Poucas máquinas trabalham tão rápido quanto esta recicladora de madeira. Troncos, galhos e restos de poda desaparecem enquanto são transformados instantaneamente em cavacos prontos para reutilização. Se um cabo subterrâneo rompe, encontrar o ponto exato pode levar horas. Este localizador eletrônico rastreia o percurso completo da instalação e aponta exatamente onde está o problema. Em vez de derrubar uma árvore inteira, este cabeçote florestal segura, corta e deposita o tronco no chão em um único movimento contínuo. Abrir centenas de furos idênticos normalmente exige muita marcação. Esta furadeira de base múltipla realiza diversas perfurações perfeitamente alinhadas de uma só vez. Nem toda solda precisa ser feita por mãos humanas. Este braço robótico acompanha cada movimento programado e produz cordões tão uniformes que parecem desenhados. As estradas também recebem manutenção de precisão. Esta máquina preenche trincas automaticamente, aplicando o material exatamente onde ele é necessário, sem desperdício. Poucos equipamentos impressionam tanto quanto esse aqui. Em poucos minutos ela levanta casas inteiras sem muito sofrimento. A força que esse negócio tem que ter é simplesmente surreal. Sério mesmo, é tipo um terremoto isso aí. Existe um equipamento capaz de levantar enormes tubos de concreto usando apenas o próprio formato da peça. Basta posicionar as garras e todo o peso fica distribuído de forma segura. Enquanto algumas pessoas ainda recolhem folhas com rastelo, este aspirador industrial de folhas enche um compartimento enorme em poucos instantes, deixando áreas inteiras completamente limpas. Quem imaginaria que um desenho pudesse virar um tapete em poucos minutos? A máquina de tufting dispara fios pelo tecido com tanta velocidade que o padrão aparece quase como mágica. Eu facilmente compraria um desses. Parafusar um por um ficou no passado. Esta parafusadeira para fitas de parafusos trabalha em sequência contínua, acelerando instalações de drywall de um jeito impressionante. Alguns trabalhos de limpeza parecem impossíveis até surgir o rolo magnético NACO. Basta empurrá-lo e parafusos, pregos e fragmentos metálicos simplesmente saltam do chão. Nem toda bancada precisa ocupar espaço o tempo inteiro. O Bora Speed Horse XT abre completamente em apenas alguns segundos. Algumas invenções são tão simples que fazem você pensar por que ninguém criou isso antes. Este adaptador angular permite perfurar e parafusar em lugares onde uma furadeira comum jamais conseguiria entrar. Secar um carro sem tocar na pintura parece impossível. O Jetra expulsa água usando apenas um fluxo de ar extremamente potente, evitando marcas e pequenos riscos. Quem já tentou remover silicone antigo sabe o quanto isso pode ser frustrante. Com esta ferramenta específica, o material se desprende limpo, sem danificar a superfície ao redor. Enquanto muita gente ainda lixa madeira manualmente, este acessório para motosserra transforma toras inteiras em tábuas perfeitamente planas. Parece um simples rolo de fita, mas este dispositivo converte duas fitas comuns em fita dupla face instantaneamente, economizando tempo e evitando desperdício. Poucas invenções tornam a pesca tão curiosa quanto esta armadilha automática. Depois de preparada, ela faz praticamente todo o trabalho sozinha, enquanto você apenas espera o resultado. Quando o barco começa a encher de água, um remo comum não ajuda muito. Este modelo se transforma rapidamente em uma bomba manual, capaz de retirar grandes volumes de água em poucos minutos.
Preparar um café de verdade no meio de uma trilha parecia improvável, mas esta cafeteira pneumática portátil entrega um expresso surpreendentemente bom sem depender de eletricidade. É curioso perceber como algumas dessas invenções resolvem problemas que pareciam fazer parte do trabalho para sempre. E a verdade é que novas ferramentas como essas continuam surgindo o tempo todo. Se alguma delas conseguiu surpreender você, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque ainda existem muitas máquinas e tecnologias incríveis que nem caberiam neste vídeo. Agora conta aqui nos comentários, qual delas você teria no seu dia a dia? A gente se vê no próximo vídeo.